No Brasil e no mundo, o imposto de renda foi muito lembrado em grandes crises, como guerra e situações em que o governo necessita urgentemente de recursos, que pode derivar de alguns tributos. Mas a história nos mostra que o imposto de renda foi o mais lembrado. Os recursos adicionais do imposto de renda podem vir por meio de empréstimo compulsório ou por alteração na legislação tributária. A Constituição de 1988 dispõe, no artigo 148, que a União poderá instituir empréstimo compulsório por intermédio de lei complementar, mas já foi instituído por meio de decreto-lei. A vantagem para o governo do empréstimo compulsório é o ingresso mais rápido, mas lei complementar precisa ser aprovada pelo Congresso. A desvantagem é sua devolução. Houve 5 empréstimos compulsórios para o contribuinte do imposto de renda. Em todos, o contribuinte recebeu o dinheiro de volta, mas o valor restituído costuma ser menor do que se tivesse aplicado, por exemplo, em renda fixa. A alteração de legislação do imposto de renda, pelo princípio da anterioridade, passa a vigorar no exercício seguinte, mas o pagamento não precisa ser devolvido. Empréstimo compulsório deve ser lembrado em situação emergencial, de necessidade urgente de recursos financeiros, mas com expectativa de que o quadro econômico tributário vai melhorar, pois o governo terá que restituir o valor recebido no prazo estipulado pela legislação. Modificação na legislação pode permitir aumento de arrecadação e tornar o modelo tributário mais equilibrado. Se compararmos o imposto de renda brasileiro de hoje com o do passado, observamos que o nosso já foi mais justo. Se compararmos com o de outros países, ficamos bem atrás em termos de justiça fiscal. Um exemplo entre outros: só Brasil e Estônia isentam lucros e dividendos na pessoa física. Nem países de tradições capitalistas dão esse privilégio. É o momento de corrigir esse e outros disparates tributários. É oportuno lembrar que 24,5% da arrecadação do imposto de renda se destina ao Fundo de Participação dos Municípios e 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O moderno imposto de renda foi instituído pela Grã-Bretanha em 1799, quando era primeiro-ministro William Pitt. O motivo principal foi a extrema necessidade de angariar recursos para lutar contra a poderosa França de Napoleão Bonaparte. Pitt teve que enfrentar a resistência da sociedade britânica, mas o medo de ser derrotada pela França falou mais alto. Com a vitória das tropas da Grã-Bretanha em 18 de junho de 1815, em Waterloo, Bélgica, o imposto foi suprimido. Retornou provisoriamente em 1842, no governo de Robert Peel,
e foi extinto em 1852. No ano seguinte, 1853, mais uma vez a cobrança do imposto de renda foi resultante de um conflito internacional. Dessa vez, foi a Guerra da Crimeia. O imposto de renda voltava a ser cobrado, mas de forma definitiva. O imposto de renda passou a fazer parte da vida do cidadão britânico, que cada vez mais estava dependente da receita desse tributo. Sua extinção perdeu força, embora eventualmente fosse lembrada. Em outros países, o imposto de renda também foi instituído por causa da guerra. O imposto de renda federal foi instituído na Austrália em 1915, como decorrência da Primeira Guerra Mundial. Foi introduzido no Canadá em 1917, também como consequência da Primeira Guerra. Na Índia, o motim militar de 1857 provocou o fim da administração local da Companhia Britânica das Índias Orientais. No ano seguinte, 1858, a coroa britânica assumiu o governo da Índia. Houve grandes perdas financeiras. A solução foi instituir o imposto de renda, o que ocorreu em 1860. Mais uma vez, um conflito dá origem ao imposto de renda. E no Brasil? O imposto de renda foi instituído oficialmente no Brasil em 31 de dezembro de 1922. Não foi por causa de guerra, mas em face da extrema necessidade de recursos. Antes de 1922, inúmeras tentativas foram feitas para instituir o imposto de renda, que esbarravam na pressão de grupos poderosos que não queriam arcar com o pagamento do imposto. A crise financeira foi mais forte e os lobbies para que o imposto não fosse instituído foram derrubados. Durante os primeiros 17 anos, houve vários impedimentos para que o imposto de renda tivesse considerável arrecadação, até que em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Com a deflagração da Segunda Guerra, a queda do comércio internacional trouxe reflexos na receita dos impostos aduaneiros. Precisamos relembrar um momento histórico. Estávamos num regime de exceção, o Estado Novo. O Congresso estava fechado. O governo ficou muito preocupado, pois o imposto de importação mantinha uma liderança histórica na arrecadação de tributos federais. Ficava em torno de 50% da receita tributária federal. A União tinha que compensar urgentemente a perda de receita do imposto de importação. O caixa do Tesouro despencava. A arrecadação do imposto de importação de 1939 a 1943 mostrou que a preocupação do governo era pertinente. Em 4 anos, a receita desse imposto foi reduzida à metade. Rapidamente chegou-se à conclusão de que era o imposto de renda que iria contrabalançar a diminuição da receita do imposto de importação. O governo foi ágil e as medidas tomadas surtiram efeito. Criou a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do Imposto de Renda, com amplos poderes para tomar as medidas necessárias
de forma que a arrecadação do imposto de renda aumentasse. Os entraves de quase 2 décadas na legislação e na administração do imposto de renda foram superados. Todas as pressões no imposto de renda foram ignoradas. Em 5 anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% no total da Receita Tributária Federal. Em 1944, o imposto de renda alcançaria o primeiro lugar em arrecadação. Se o moderno imposto de renda foi instituído no mundo por causa da guerra Grã-Bretanha e França, no Brasil foi a Segunda Guerra Mundial que permitiu a modernização desse imposto e o aproveitamento de seu poder arrecadatório. As medidas tomadas foram basicamente administrativas. Instituição, em 1939, de um serviço permanente de fiscalização. Até então, não havia no imposto de renda nenhuma unidade administrativa de fiscalização, seja departamento, divisão, serviço, seção. O artigo 17 do Código Comercial de 1850 dispunha que nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, debaixo de pretexto algum, por mais especioso que fosse, podia praticar ou ordenar alguma diligência para examinar se o comerciante arrumava ou não devidamente seus livros de escrituração mercantil ou neles tinha cometido algum vício. Era um entrave na fiscalização. O Decreto-Lei nº 1168, de 22 de março de 1939, definiu que o artigo 17 do Código Comercial não valia para a fiscalização do imposto de renda. Houve concursos públicos para ingresso no imposto de renda e melhor remuneração para os servidores. Modernização da máquina administrativa. Instituição de certidão negativa como prova de quitação do imposto de renda, como viajar para o exterior. Aperfeiçoamento no cadastro das repartições, com mais informações a respeito dos rendimentos recebidos pelos contribuintes. Tributação do imposto de renda mais adequada aos princípios de justiça fiscal. Não veio de imediato. Primeiro foi ajeitada a máquina administrativa, algum tempo depois é que se preocupou com justiça fiscal. O governo resolveu como obter recursos para compensar as perdas da receita do imposto de importação, mas a guerra criaria outro problema para o governo solucionar. Durante 3 anos, o Brasil permaneceu neutro. Mas, em agosto de 1942, 6 barcos da Marinha Mercante Brasileira foram afundados pelos alemães em águas territoriais brasileiras. Em 31 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. A entrada brasileira na guerra acarretou necessidade de mais recursos financeiros para o erário. O imposto de renda foi lembrado para fazer face às despesas extraordinárias com a segurança nacional. A partir de janeiro de 1943, todos os contribuintes do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, recolheram uma importância igual ao imposto a que estavam sujeitos no último exercício para subscrição compulsória de obrigações de guerra. Havia também subscrição pública. Era uma espécie de empréstimo compulsório. Vigorou até o fim da guerra. Em 1951, o contribuinte do imposto de renda física e jurídica tomou conhecimento de que teria que contribuir com um empréstimo compulsório. Todos os que tiveram, nos exercícios de 1952 a 1956,
imposto a pagar superior a 10 mil cruzeiros tinham um adicional de 15%. 10 mil cruzeiros de 1952 equivalem, em 2020, a cerca de R$ 10.710. A Lei número 1628, de 20 de junho de 1952, criou o BNDE, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, para atuar como agente do governo nas operações financeiras que se referissem ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional. Em 1982, foi acrescentado no final do BNDE um S de social. A principal fonte de recursos do BNDE foi o empréstimo compulsório do contribuinte do imposto de renda. Por força da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, foi instituído, no exercício financeiro de 1962, um empréstimo público de emergência de caráter compulsório de 20% sobre o imposto devido pelas pessoas físicas de renda líquida tributável superior a 3 milhões de cruzeiros e sobre o imposto de lucro imobiliário e outros arrecadados nas fontes, exceto o de rendimento do trabalho. 3 milhões de cruzeiros de 1962 equivalem, em 2020, a cerca de R$ 348 mil. O empréstimo foi extensivo ao contribuinte pessoa jurídica. Em 1965, outro empréstimo compulsório. Só o trabalhador assalariado contribuía. Se recebesse dos cofres públicos ou particulares rendimento do trabalho assalariado em importância superior a 600 mil cruzeiros mensais, ficaria sujeito, durante o exercício de 1965, à subscrição compulsória de obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. 600 mil cruzeiros de 1965 equivalem, em 2020, a cerca de R$ 13 mil. O último empréstimo compulsório, até agora, para o contribuinte do imposto de renda, aconteceu no exercício de 1980. Recebeu o pomposo nome de empréstimo compulsório para absorção temporária do poder aquisitivo. O empréstimo foi exigido da pessoa física que tivesse obtido de rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte, no exercício de 1980, importância total superior a 4 milhões de cruzeiros. Pelo IPCA, 4 milhões de cruzeiros de janeiro de 1980 seriam o equivalente, em janeiro de 2020, a R$ 1 milhão. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, em 1980, eram basicamente oriundos do capital. O 13º salário passou a ser tributação exclusiva na fonte por força da Lei número 7.713, de 1988. Antes era tributado junto com os demais rendimentos. O valor do empréstimo era equivalente a 10% da quantia que ultrapassasse 4 milhões de cruzeiros. O empréstimo foi realizado em 10 parcelas iguais, a partir de 1º de julho de 1980. O empréstimo foi restituído em 10 parcelas iguais, a partir de julho de 1982, sem correção monetária,
é acrescido de juros de 6% ao ano. A inflação acumulada de 1980 foi 110% e a de 1981 foi 95%. Quem não conhece a história está fadado a repetir seus erros e não pode aperfeiçoar os acertos. A história nos mostra como o Brasil lidou com grandes crises e necessidade urgente de recursos financeiros. É uma lição para o presente. Os tributos podem ajudar o Brasil a superar a crise, em especial o imposto de renda, pelo potencial arrecadatório e por permitir justiça fiscal e redistribuição de renda. É preciso que não haja privilégios tributários e o capital tenha igual tratamento dado em outros países. Quem tem que pagar a conta é quem tem mais. Vai ajudar, inclusive, a diminuir a desigualdade social brasileira, uma das piores do mundo.